Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero compartilhar uma palavra. Se encontra em Mateus 9. Aleluia. Glória a Deus. Agradecer a Deus Obrigado, pelo privilégio de estar na casa dele mais um dia. Glória a Deus. Para adorá-lo na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Mateus 9. Amém? Achemos? Amém. A palavra de Deus diz assim: paralítico de Cafarnaum. Entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoado-te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém. Essa palavra ela é muito conhecida. E pelo fato dela ser conhecida, tem algumas informações aqui que muitas das vezes nós passamos o olho com tanta pressa que nós não percebemos a essência e o peso dessa palavra. Aleluia. E a palavra de Deus começa a dizer que Jesus, ele vindo, durante alguns capítulos antes, Jesus apazigua a tempestade, Jesus, ele libertou o endemoniado de Gergesenos. Então a Bíblia começa a discorrer alguns milagres. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele indo para Cafarnaum, que alguns livros chegam a dizer que era a própria cidade dele. E a palavra de Deus começa a dizer que Jesus, ele entrou no barco e atravessou e chegou em Cafarnaum. A palavra de Deus começa a dizer também que quando Jesus chegou, uma multidão já estava à sua espera. Só que Jesus escolheu naquele momento, naquele dia, uma casa para ministrar a palavra do Pai. E a palavra começa a dizer, através de Mateus, Lucas também fala, e Marcos também diz. Porém, alguns contam em detalhes maiores. Só que a palavra de Deus começa a nos dizer que Jesus, enquanto ele estava pregando, a multidão foi enchendo a casa. Da qual aquela casa, possivelmente alguém convidou Jesus para estar naquela casa. E a palavra de Deus começa a dizer que Jesus estando naquela casa, quando algumas pessoas percebeu que Jesus tinha entrado naquela casa, as pessoas começaram a se postar nas janelas, na porta da casa, aonde tinha espaço, as pessoas foi entrando e foi chegando. Porém, quando as pessoas viram que não tinha mais espaço, as pessoas queriam ver Jesus. Então muitos estavam na janela do lado de fora, muitos estavam na porta do lado de fora, porque tinha sede de ouvir as palavras de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus estava pregando, a casa já estava cheia, não tinha para onde ninguém se mover, nem para entrar e nem para sair. E a palavra de Deus começa a dizer também que isso identifica que era o quê? A sede da palavra de Deus. Aleluia. Muitos estavam ali porque tinha sede. Muitos estavam ali porque queriam ouvir Jesus falar. Muitos estavam precisando de ouvir uma resposta. Muitos queriam receber uma bênção. Muitos estavam ali porque queriam ser curado. Muitos estavam ali porque queriam ser liberto. Mas todos estavam ali, a maioria, com compromisso de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Através de Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus começa a dizer, através de Mateus, que Jesus estava
pregando. Enquanto Jesus pregava, alguns historiadores dizem que quando nós temos um amigo que nós sabemos que ele é verdadeiro e fiel, nós temos que ir com ele até a morte. Esse ato de ir até a morte é para, independente da decisão que esse amigo tiver, nós temos que estar do lado dele para aconselhar, ou para apoiar, ou para caminhar junto. E a palavra de Deus começa a dizer que Jesus estava pregando, e quando ele percebeu que estava caindo terra, palha, de cima do telhado da casa. Por quê? Porque um homem que era paralítico, a Bíblia começa a descorrer a história desse homem. Esse homem ele era paralítico, já tinha algum tempo que ele estava na cama. E a palavra começa a dizer que ele tinha 4 amigos. E a palavra de Deus diz também que através desses 4 amigos, eles soubem que Jesus estava naquela casa. Quando Jesus estava na casa pregando, eles estavam tentando imaginar como faria para poder colocar aquele amigo, que era paralítico, já há algum tempo, na presença de Jesus. Por quê? Porque do mesmo modo que eles eram amigos, ele também queria que o amigo saísse curado. Mas eles estavam dispostos a fazer um sacrifício. E se for prestar atenção historicamente, a Bíblia nos discorre historicamente que as casas judaicas, as casas dos hebreus, não existiam portas para que desse para o telhado. Não existia nenhuma forma de chegar no telhado se não fosse uma escada do lado de fora. Porque era propício deles fazerem um cenáculo, que era o 3º andar da casa, que eles faziam uma certa altura. Para quê? Para que eles se reunissem com a família no período de sábado para ler a palavra e para adorar ao Senhor. E naquela casa tinha um cenáculo. E a palavra de Deus diz que aqueles 4 homens, mesmo sabendo da dificuldade, aqui na palavra não diz, mas você estudando historicamente, você encontra informação. Que do lado de fora das casas dos judeus, tinha uma escada do lado de fora. E aqueles 4 amigos se dispôs a pegar aquele amigo paralítico com a cama mesmo e subir para o telhado por aquela escada. A Bíblia também nos informa que, apesar de ter a escada do lado de fora, também a escada era estreita. Então aqueles homens tiveram que dispor de força e inteligência que talvez eles não imaginou que eles teriam. Para subir a escada, 2 pessoas na frente e 2 atrás, com aquele homem, para que ele não caísse também da cama. E a palavra de Deus diz que eles deixaram o amigo em um certo espaço lá em cima e abriram um buraco no telhado. Tiraram por quê? Porque antes era feito de palha trançada. E aquelas palhas foram afastadas e tirada. Foi quando Jesus estava pregando exatamente no meio. Ele simplesmente percebeu que era ela a única oportunidade de ver o amigo são novamente. De ver o amigo curado novamente. Para que eles pudessem ter um motivo para glorificar a Deus. E aqueles 4 amigos, eles simplesmente começaram a já imaginar descendo o amigo na frente de Jesus. A palavra começa a dizer que aquele homem foi colocado na frente de Jesus. É quando a palavra diz que Jesus, olhando para aquele paralítico, no verso 2, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. É quando a palavra diz que Jesus olhou para ele e agiu de íntima compaixão e disse para ele: perdoados são os teus pecados. Por que Jesus falou que perdoados são os teus pecados? Porque tudo indica que aquela enfermidade que ele padecia há muito tempo era proveniente do pecado. Então a Bíblia diz que assim como Deus também é amor, ele também é justiça.
Assim como existia a lei, nós estamos na graça. Porém, naquele tempo, quem pecava já tinha o castigo de Deus. Então, dependendo da situação que acontecia, eles já entendiam. Aquela pessoa pecou, por isso que está numa situação difícil. E a palavra começa a nos dizer que Jesus, ele disse: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Quando Jesus chamou ele de filho, tem bom ânimo, é porque ele já estava desanimado. Ele já estava cansado de muitas pessoas dizer que a cura estava num lugar, estava no outro, e ele ia e nada acontecia. Porém, ali ele estava diante de Deus, ele estava diante de Cristo, como uma trindade santa, ele estava ali. Então ele entendeu que quando ele disse tem bom ânimo, ele entendeu que aquela era a sua oportunidade. E a palavra começa a dizer que Jesus disse: perdoados te são os teus pecados. Se Jesus perdoou o pecado dele, a única alternativa dele era fazer o quê? Agradecer. Porém, antes dele agradecer, já tinha algumas pessoas murmurando. Por quê? Porque tem pessoas como os escribas e fariseus, eles corriam atrás de leis, para imputar leis, para colocar leis, para espalhar leis, mas eles não cumpriam as leis. Mas aquele homem, ele não estava preocupado com a lei, ele estava preocupado com a cura dele. Ele estava precisando de um milagre. E o milagre dele, bastou uma palavra de Jesus para que o milagre dele acontecesse. E a palavra de Deus diz que quando Jesus terminou de falar com ele e falou para ele, alguns disse, murmurando, não chegou a falar para ninguém. Os escribas começaram a dizer, murmurando entre si. Mas Jesus disse, conhecendo em seus pensamentos, diz, por que pensais mal em vossos corações? Porque qual é mais fácil? Dizer, perdoa-estão os teus pecados, ou levanta e anda? Para Jesus, as duas palavras eram exatamente a mesma frase. Se Jesus dissesse, levanta e anda, ia dar exatamente no quê? Perdoado estão os teus pecados, porque a doença era proveniente do pecado. Se Jesus desse a ordem, levanta e anda, ele ia levantar e andar de qualquer forma. Mas as pessoas que estavam ali não entenderam que o dono da vida, o autor da vida estava ali. Aqueles homens, eles estavam preocupados em murmurar e não de saber do bem-estar daquele homem que ele estava conhecendo, ouviu falar de Jesus, estava conhecendo Jesus, estava tendo o privilégio de ouvir Jesus e estava tendo o privilégio de ouvir Jesus perdoar os seus pecados. É quando a palavra também nos diz que quando ele começou a dizer para o filho do homem, na terra tem autoridade para perdoar os pecados. Ele disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus não perguntou para ele se ele queria ser curado, exatamente como se fosse o paralítico que estava lá 37 anos no tanque esperando. Não, ele não perguntou para ele, você quer ser curado? Você quer ser perdoado? Não, Jesus deu uma ordem. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. A palavra de Deus foi uma ordem. Ele levantou e foi para casa. Mas muitos não entenderam que ele estava precisando de um encontro com Jesus. Mas para isso precisou de pessoas para levar, para descobrir aonde estava Jesus. Precisou de amigos para levar aonde estava Jesus e precisou colocar dentro da casa diante de Jesus. Aquele mesmo homem que entrou pelo telhado, ele teve que sair pela porta. O que eu quero dizer com esta palavra? Essa palavra, ela é para glorificar o nome do Senhor. Porque tem coisas que nós podemos fazer sozinho.
Mas tem coisas que se Deus não nos der a palavra, nós não fazemos nada. É quando a palavra nos diz assim, que tudo que nós fazemos, dependendo da paralisia que nós estamos padecendo, nós precisamos da palavra de Jesus, para que dependendo da situação tenha um basta. Porque tem momentos, tem paralisia, principalmente espiritual, que se Jesus não dizer, perdoados estão os teus pecados por alguma falha, nós estamos vacilando. Se Jesus não disser, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa, quer dizer o quê? Que nós temos que esperar o tempo certo de Jesus para ele dar a ordem. Porque aquele homem já tinha algum tempo na cama. A enfermidade dele era proveniente do pecado. Quando Jesus deu a ordem, os pecados dele foram perdoados. Mas Jesus não olhou para quem estava em volta. Porque tem pessoas que ela costuma ter o hábito de nos julgar. Ela tem o hábito de julgar um, julgar outro. Mas ela não olha para a sua paralisia, que muitas das vezes precisa de ajuda. É quando o Senhor nos permite entender espiritualmente essa palavra, que o paralítico é colocado como se fosse nós. E os 4 amigos é exatamente aquilo que nós precisamos para caminhar. Nós precisamos do Pai, do Filho, do Espírito Santo e precisamos de fé. São os 4 amigos que nós precisamos para colocar-nos de pé todos os dias, para nos lembrar que se Jesus não intervir nas nossas dificuldades, nós não sairemos dela. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Aqui a palavra diz que os amigos se alegraram. A palavra de Deus diz que muitos glorificaram ao Senhor de uma forma que eles falaram, apareceu alguém santo. Por quê? Porque para eles entender que era alguém santo, se Deus dispôs Jesus na terra para poder pregar a palavra e para curar e perdoar pecados, eles não tinham direito de duvidar. Eles tinham que ter a certeza que o Senhor era santo. Eles não queriam acreditar, mas eles teve que ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, que Jesus era santo e que o nome do Senhor foi glorificado. A palavra de Deus diz que enquanto muitos ainda estavam pensando por que Jesus fez o milagre, o paralítico estava indo embora feliz, saindo daquela casa em posse do milagre. É quando nós vemos que tem pessoas que ele acabou de chegar na casa do Senhor e ele recebe o milagre primeiro. Por quê? Porque no tempo oportuno a fé dele estava apta. Porque muitas das vezes nós precisamos ter fé, mas muitas das vezes a nossa fé está tão pequena que nós temos fé para o milagre do nosso irmão, do nosso vizinho, mas nós não temos para nós. É quando o Senhor nos faz lembrar que o mesmo que aumenta a fé do paralítico é o mesmo que aumenta a fé do santo. O mesmo Deus que prepara pessoas para nos ajudar, tanto de um lado, ele prepara para outros. Mas há momentos que nós precisamos simplesmente de Jesus para falar a última palavra. Porque muitas pessoas dão palavras para nós, mas a última palavra neste paralítico, quem deu foi Jesus. Quando aquele homem ele saiu para fora com uma cama enrolada, que era exatamente uma esteira, ele enrolou, colocou debaixo do braço e estava saindo. E os amigos já tinham descido para poder recebê-lo com alegria. Por quê? Porque eles tinham certeza que eles tinham ido para a pessoa certa, buscado o socorro certo e mostrado quem era que precisava de milagre. Aleluia. Eu não sei qual é a sua dificuldade no dia de hoje. Não sei qual é o milagre, qual é a paralisia que você está nela hoje. Mas se você crê, hoje, a última palavra quem dá o Senhor. Para você pode ser, perdoados estão os teus pecados.
Ou então pode ser, levanta-te e anda e vai para a tua casa. Por quê? Porque quando Jesus dá a última palavra, é um decreto. Ninguém muda. Mas há momentos que nós precisamos parar para analisar. Que vozes de fora quer nos parar. Vozes de fora quer tampar os nossos ouvidos e olhos espirituais para não enxergar a verdade no Senhor. Mas para isso, assim como você se dispôs a vir para a casa do Senhor no dia de hoje, a sua bênção está reservada. Obrigado, Jesus. Porque não tem como o Senhor vai te esclarecer. Porque tem momentos que nós buscamos e não vemos resposta. Ninguém sabe em quantos lugares aquele homem foi levado precisando de um milagre. Mas o milagre chegou. E a palavra de Deus diz, a palavra de Deus nos revela que aquele que clama, o Senhor escuta. Aquele que bate, a porta se abre. Então nós não podemos desistir. Porque a qualquer momento, mesmo que tenha você e mais uma pessoa dentro da casa do Senhor, aquele dia pode ser o seu milagre. Porque independente da quantidade que estiver na casa, estando cheia, estando vazia, nós temos o compromisso de buscar o nosso milagre. E quando você não recebe, continua buscando como aquele paralítico. E o dia que você receber, glorifica o Senhor, mas não para de buscar. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Aleluia.